Muito bem, amigo telespectador, voltamos com o Boletim do Esporte aqui na Terceira Via TV, Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem em HD. Eu perguntava ao Magno Prisco sobre justamente a figura do Filipão, né? Luiz Felipe Scolari. Pelo que eu li nos jornais, nas redes sociais, quando ele acertou com o Grêmio para dirigir a equipe, o tricolor gaúcho, ele aceitou até uma proposta inferior ao que ele costuma pedir, e também estava numa situação meio desconfortável, né, em função da sua atuação na direção da seleção brasileira. E o Grêmio estava em 13º lugar e com o Filipão já está aí em 5º brigando pelo G4. Foi importante para a figura do Scolari, né? Foi. Veja bem, em 2002 o Brasil foi campeão, ele foi o maior responsável pela conquista. E quando ele foi reconvocado, faltando um ano e meio para a Copa do Mundo, fez uma boa Copa América, ali que foi o perigo, o Brasil não participou das eliminatórias, e o Filipão, de figura de liderança com bastante austeridade, passou a ser um garoto propaganda, e só na Copa ele se enriqueceu e perdeu o foco. Virou um oba-oba seleção. Um oba-oba, o time horrível, não tinha padrão, e ele foi o maior responsável. Olha só como é que o futebol, o esporte de rendimento, você vive o céu e o inferno. É verdade. Em meio tempo, em 30 minutos, você do céu, você vai para o inferno. Sai do paraíso. Foi o Dunga. O Dunga ganhou tudo. E perdeu a Copa do Mundo em 45 minutos por 2 erros individuais, do seu Júlio César e daquele, o cabeça Felipe de área. Melo. Isso. E o Filipão, vou dar outro exemplo, Filipão e o Vanderlei Luxemburgo, os dois totalmente desgastados do mercado. O Vanderlei, que também tem competência, eu acho que está trabalhando até de graça para o Flamengo, para ele voltar para o mercado. Melhorou bem a equipe do Flamengo. O Flamengo, individualmente, é uma equipe medíocre. Individualmente, eu já falei e repito, o Vasco é melhor do que o Flamengo individualmente. Flamengo, Botafogo e o Fluminense tem melhores jogadores, mas o Fluminense e Botafogo, no Botafogo só tem um jogador de verdade, que é Jefferson. Jogador de bola mesmo de verdade, só o goleiro que se machucou agora. E no Flamengo não tem ninguém jogador de verdade que tem história. O Léo Moura já no final de carreira, mas nunca foi jogador de seleção brasileira. Mas individualmente é terrível. Aí que me perdoe os flamenguistas, a gente tem que ser aqui. Eu sou botafoguense, mas também estou sendo imparcial. Já que você está falando, já que você está tentando nos times do Rio de Janeiro, eu pergunto, do seu Botafogo, que eu sei que você é alvinegro, né, tanto em Campos quanto no Rio de Janeiro, o seu Botafogo vai enfrentar o Vitória, que está lá embaixo, no chamado Z4, na zona de rebaixamento. Botafogo ontem, com a vitória do Palmeiras, também já caiu para a zona do rebaixamento, sem o Jefferson, que está com o dedo fraturado, vai jogar lá no Barradão contra o Vitória amanhã. Como é que você vê as possibilidades do alvinegro? O questionador vai jogar a Sheik, ele só questiona, não joga mais. Né? E vai jogar contra o Vitória. Vai acontecer com o Botafogo o que acontece com a gente aqui. É guilhotina. A Vitória vai meter uma guilhotina na equipe do Botafogo. Do Botafogo, coitado. E o Vitória está precisando do resultado também, necessita. E eu não vejo. O treinador do Botafogo também é um conceito sério, mas tecnicamente muito fraco. Não é um treinador para uma equipe como o Botafogo, para um clube de tradição que quer chegar. Não está à altura. E também não tem um grupo, não tem jogadores para formar uma boa equipe. Então, agora, só papai do céu. É um problema. A gente também sente que em alguns clubes do Rio, como o Vasco, Botafogo, há o problema de gestão. E você vê que o próprio Jefferson, inclusive, que declarou que na verdade, o presidente do Botafogo, desde antes da Copa do Mundo, ele não comparece para assistir um treino do clube. O Jefferson acho que está comendo mosca. O Jefferson era para ter sido vendido e jogar na Europa, que é um goleiraço, aproveitar aí, deve estar com uns 29, 30 anos, mais uns 4 ou 5 anos aí, para um clube europeu ou um clube lá fora, para ele se estabilizar financeiramente, porque é um goleiraço. Ele não jogou na Copa porque o outro já tinha experiência e tem aquele rótulo do Barbosa, de 50. E está sobrando no Botafogo, Está sobrando, ele sobra. Hoje é o melhor goleiro do Brasil, há muito tempo que é o melhor goleiro, mas só papai do céu para ter pena do Botafogo
contra o Vitória lá no Barradão. E vai jogar em casa. A equipe comparece em massa do Vitória. Torcida, o Vitória, né? tem alguns jogadores interessantes e necessitando, vai ser um caldeirão, o Botafogo, só os deuses do futebol para ter pena da tradição do Botafogo. E o Vitória, inclusive, motivado porque vem de um empate pela Sul-Americana lá fora, com o Deportivo Cali, 2-2 e botou 2-0. Isso. Então, quer dizer, realmente o Vitória está motivado. Agora, o Flamengo, que está aí subindo com o Vanderlei, mas quando espera-se que o Flamengo esteja realmente engatilhado, daqui a pouco sofre um revés, geralmente para equipes tecnicamente ou supostamente tecnicamente inferiores, vai jogar com o Santos no Maracanã. O Vanderlei, ele não pode ficar cheio de perna. A gente sabe do talento dele, mas é uma máscara danada. Se ele começar a perturbar, questionar a arbitragem, querer trazer todos os holofotes para ele, aí o Flamengo sabe que o Flamengo é medíocre, a equipe é medíocre, ele tem que manter esse equilíbrio, ser humilde, e reconhecer as limitações da equipe e focar mais no rendimento da equipe do que trazer todas as atenções para ele. Então, ele não é bobo, ele é um homem inteligente, já passou por várias experiências, ele precisa ser valorizado no mercado, e se o Flamengo se mantiver entre os 10, ele já vai se valorizar novamente no mercado como treinador. Bom, você falando sobre isso, vou perguntar a você sobre o Fluminense, que vai jogar lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, no Distrito Federal, vai enfrentar o Bahia. Mas esses jogos todos serão amanhã à tarde, porque domingo é dia de eleição. Né? Então, você não vota domingo não, né? Não, sem título, né? Teve um flamenguista ali que me fez essa pergunta. E, inclusive, falou comigo, você está sem título, você é vascaíno, né? Então, você, o torcedor do Vasco não vota, está sem título. Você bota a maior pilha, né? Aí eu me lembro do nosso amigo Clóvis, que ontem respondeu a um na minha vista. Claro que nós não temos título, vocês roubaram todos. Então já viu, né? Isso aí é uma brincadeira. É vascaíno ou vascaindo? Eu acho que é complicado. Não, você está duvidando, se duvidar. Ah lá, tá vendo? Está fazendo sinal que é vascaíndo. Mas detalhe é o seguinte: você falou sobre o Luxemburgo, falou sobre o Filipão. Você acha que esses treinadores que já estiveram assim naquela coisa, por sinal, os dois já foram treinadores de clubes da Europa. Né? Você lembra que o Filipão saiu de Portugal, da seleção portuguesa, foi para o Chelsea, da Inglaterra, não vingou, e o Vanderlei foi para o Real Madrid, lá na Espanha, também durou pouquíssimo tempo. Você acha que eles já estão conscientizados de que eles têm que realmente encerrar a carreira aqui? Os dois, na minha opinião, já estão na hora de virarem coordenadores técnicos de equipe e de seleção brasileira. Coordenadores. E dar espaço. Agora, a gente também não vê uma renovação. Sabe o que acontece? Esses dirigentes e treinadores, eles querem morrer no cargo. Outra situação, comparando rapidinho, porque o tempo da televisão é nobre, é o caso de Bernardinho e José Roberto, apesar de ser mais jovem. Nós não temos sucessor para esses grandes treinadores. Exatamente. Quando eles terminarem a carreira, pendurarem a rede, vai ser complicada a renovação do voleibol, pela liderança. Leão já se conscientizou que ele está mais para coordenador, como treinador. Gostei da postura do Leão. Então tem que abrir espaço. Muricy, o Joel, esse pessoal todo tem que virar coordenadores, passar a bola para os mais jovens. Muito bem. Bom, Fluminense e Bahia no Mané Garrincha, o Fluminense como mandante deve levar uma boa grana para jogar lá no Distrito Federal. Eu não gosto também da postura do Cristóvão, muito calmo. Ele é mais jovem, é um treinador dessa renovação, mas ele deveria ser mais contundente. Ele tecnicamente é muito bom, mas eu vejo ele muito calmo para lidar com o jogador de futebol. Jogador de futebol, você tem que ser bastante austero, tem que ser amigo, aquele pai, a moda antiga, amigo, mas com austeridade. E não pode ser muito vaselina, não, se daqui a pouco ele vai ser engolido. Porque a primeira crisezinha do Fluminense aí, a turma perde a cabeça do Cristóvão. Mesmo a gente conhecendo que ele é bom tecnicamente. Pois é. Nós vamos dar um pequeno intervalo
E eu quero primeiro mandar um abraço, agradecer o carinho da audiência, da Mônica, que é maratonista, da doutora Raquel, que é filha do Sérgio Braga. Inclusive já participaram, campistas que já participaram de maratonas no Canadá, nos Estados Unidos, aquela famosa corrida de Nova York. Enfim, são pessoas que inclusive nós já convidamos para um dia vir aqui para a gente conversar, para contar algumas histórias, pessoas que já conseguiram até medalhas, troféus. Um abraço para o Everaldo Riscado, lá na Rua Padre Carmelo, o Elinho, no Quinto Ofício, aqui na Rua João Pessoa, pertinho aqui, né? O Elinho Bicuíba, a Jaline do Vôlei, o seu pai Joel e também o Luiz Cláudio dos Correios e a sua Cacau lá no Parque Tarcísio Miranda. Daqui a pouquinho nós voltamos.